Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Imaginemos que Esdras e Neemias, ao se depararem com os problemas que existiam, problemas sociais, espirituais, problemas emocionais e até problemas econômicos, todos esses problemas acabavam pelo reconhecimento de que alguma coisa estava fora de lugar. E esta coisa fora de lugar equivalia-se ao povo no sentido de ter deixado a lei do Senhor e ter seguido os costumes e os hábitos das nações pagãs. Daí eles se deparam, Esdras e Neemias, se deparam com uma coisa que era uma das razões principais pelos problemas espirituais que o povo enfrentava: o casamento misto. É bom que nós usemos como o texto base desta lição, são vários versículos. Eu não vou ler porque não temos tempo. Nós temos no livro de Esdras e depois no livro de Neemias algumas colocações, textos que ficaram escritos como fatos históricos levantados por esses dois homens de Deus acerca do problema que eles estavam vivendo naquela época. Eu vou começar lendo por Esdras 9, e versículo 1 até ao versículo 4, quando nos dizem o seguinte. Esdras capítulo 9, versículo de 1 ao 4. Olha o que diz a palavra. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e até mesmo dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porque eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Eu poderia ler outros textos bíblicos que mostram o pecado cometido pelos filhos de Israel fora da sua terra, e que, ao voltarem para a sua terra, de certo modo, mesmo desejando servir a Deus, mesmo desejando acertar as coisas,
na reconstrução do templo, dos muros e da cidade, mesmo havendo tudo isso aí, eles continuavam mantendo alguns hábitos e costumes que trouxeram da vida do cativeiro. Agora, o que nós vamos aprender aqui de fato nessa história toda? Que, na verdade, o grande problema que Esdras e Neemias se depararam no meio do povo e que atingia e prejudicava a vida religiosa do povo de Israel era exatamente o problema do casamento misto, do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Então, Esdras e Neemias foram enérgicos em trazer à tona a lei do Senhor acerca disso, que não faz transição com nada nesse sentido. Para solucionar esse problema, então, eles sabiam que só tinha um jeito: mostrar o poder da palavra de Deus, ensinando sobre esse assunto. E na lei de Deus, a ordem é explícita e direta, quando diz: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para teus filhos. Está lá, tanto no livro de Êxodo 34, Deuteronômio capítulo 7, e agora se passaram uns anos e algumas décadas e até séculos, Israel pós-cativeiro volta para sua terra, e exatamente tudo aquilo que havia sido condenado por Deus era o que era praticado entre eles. Por esse motivo, Esdras, o sacerdote, fez a leitura da palavra de Deus para que o povo entendesse. Depois de haver voltado do exílio, esse povo perdeu a reverência com a história do seu povo, com a história do seu Deus, e eles passaram a tomar mulheres dos povos gentílicos em redor. E, através do casamento misto, eles, vamos usar a expressão bíblica e metafórica que eles usam aqui, misturando a semente santa com sementes pagãs. O povo começou a seguir as abominações dos povos. Diante disto, Esdras ficou muito triste e consciente de que o pecado era grave diante de Deus. Diz a Bíblia que ele chorou, e chorou amargamente. Ele rasgou os seus vestidos e ele buscou a Deus com profunda dor a sua ajuda, reconhecendo que aquele povo havia deixado os mandamentos de Deus e havia violado todos esses mandamentos, aparentando-se com os povos destas abominações que Deus jamais aceitava. O resultado de todo este movimento de Esdras e Neemias, de lágrimas e de choros e de lamentos, foi de que o Senhor promoveu no coração do povo uma purificação de atitude. E tomada essa atitude firme em obedecer à palavra de Deus, então Israel pôde experimentar o gozo da presença de Deus. Bom, o que nós aprendemos em tudo isso? Que Esdras e Neemias, eles combateram com firmeza a ameaça dos casamentos mistos. Por exemplo, Esdras irou-se contra aquela situação. Quando ele foi informado de que muitos judeus morando em Judá ainda haviam se casado com mulheres pagãs,
Ele ficou muito angustiado e revoltado com a situação. Ele manifestou a sua tristeza, rasgando os seus vestidos, arrancando os cabelos da sua barba e da sua cabeça e assentando-se atônito na praça, sem poder entender por que aquilo estava acontecendo. A verdade é que quando o povo viu este homem chorando, e este homem rasgando os seus vestidos, numa praça onde todos passavam, bem na hora do sacrifício, então a notícia espalhou-se acerca disso. E quando a notícia espalhou-se acerca do que estava acontecendo com Esdras, diz a Bíblia que na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou os seus joelhos diante do povo e fez uma oração a Deus, uma oração revolucionária do profundo da sua alma. E a sua oração foi tão poderosa, foi tão convincente, que fez com que todo o povo chorasse. E a Bíblia diz que chorasse com grande choro. Está lá em Esdras, no capítulo 10, no versículo 1. Ora, o efeito dessa atitude de Esdras foi imediato, foi extraordinário. Um judeu chamado Secanias, era um judeu bem conhecido no meio do povo, e ele era um dos que se havia casado com uma mulher estranha. E ele, compungido por aquela palavra, tocado, consciente, convencido de que ele estava em pecado para com Deus, ele partiu para uma ação radical. Ele disse a Esdras diante de todo o povo, e todo o povo viu a sua palavra quando ele disse: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que temem e tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Foi uma atitude heróica, uma atitude corajosa, mas ao mesmo tempo uma atitude muito radical. Não era muito fácil. Como desfazer casamentos feitos até então com mulheres, ou dos homens com mulheres pagãs? Disseram a Esdras, que ficou preocupado, disse: olha, levanta-te, porque te pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Portanto, esforça-te, não desanimes, porque nós agora abraçamos essa batalha, essa atitude, e nós vamos contigo para onde fores. A verdade é que o povo se arrependeu. O tipo do arrependimento que o Espírito Santo opera quando a palavra é pregada e ensinada com convicção. É fundamental que se diga de que, a despeito de termos muitos pregadores e ensinadores, e aqui vem uma crítica construtiva, é lamentável que alguns pregadores tenham eloquência, tenham uma boa oratória, tenham até mesmo uma retórica tão boa e uma capacidade de persuasão tão fantástica que são capazes de fazer até mesmo o povo chorar. Mas, na verdade, eles mesmos não vivem aquilo que pregam. Eles mesmos não sentem aquilo que estão pregando. Alguns fingem chorar, alguns fingem falar com Deus no púlpito da igreja para chamar a atenção, mas se sabe que, de fato, eles não correspondem àquilo que se quer. A verdade é que o povo foi levado ao arrependimento quando viram que Esdras falava a verdade. E a persuasão de Esdras era uma persuasão baseada na sua fé e na sua crença no poder da palavra de Deus.
Diante de tudo isso, o povo jurou. Todos aqueles que haviam retornado do cativeiro foram convocados. E Esdras não mediu palavras para falar a verdade. E ele disse: vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor. Apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. As pessoas se convenceram, arrependidas, e reconheceram que precisavam mudar. É interessante que a gente percebe que Esdras e Neemias colocaram dois homens chamados Jonatas e Jazeias, ou Jazéias. Jonatas e Jazeias, eles, devidamente auxiliados por dois levitas, tinham a missão, a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo dessas uniões proibidas pela lei de Deus. Olha que situação terrível. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar de que não mais fariam isto. E o que aconteceu? Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aquelas pessoas estranhas. E para tal, a punição veio sobre esses levitas e sobre esses sacerdotes. Ele levantou novos sacerdotes e novos levitas para preencherem os cargos que ficaram vagos no lugar daqueles que haviam desobedecido à regra da palavra de Deus. Até mesmo um dos netos do sumo sacerdote, o sumo sacerdote Eliasibe, esse neto era genro de Sambalate, inimigo ferrenho do povo judeu em Israel. E este homem também foi afastado por Neemias. O preço que se paga é caro. É por isso que às vezes na igreja o ato disciplinar, a disciplina corretiva e até mesmo às vezes a exclusão, dependendo de caso a caso, não é do agrado de todo mundo. Há muita gente na igreja que prefere uma igreja em que não haja correção nenhuma, porque entende que a igreja é a casa da Mãe Maria, onde todo mundo entra, todo mundo participa, todo mundo faz o que quer, etc. E não é bem assim. Não é assim. A casa de Deus tem que ser reverenciada, pura, isenta desse tipo de contaminação do pecado das pessoas. E é muito interessante a gente levar em conta estas coisas. A verdade é que nos perguntamos: por que um judeu não devia casar com uma pagã? É uma pergunta que se faz. Por que um judeu não devia casar-se ou casar com uma pagã? Em primeiro lugar, porque Deus havia proibido o casamento misto. Lá em Deuteronômio 7, em Êxodo, no livro de Josué também. E a desobediência a esta ordem era um ato de rebelião contra Deus. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu, não por questões raciais, mas o judeu que gozava da genealogia histórica desde Abraão, era alguém especial. E o judeu viesse a seguir o quê? A seguir um Deus estranho, a adotar uma religião estranha, quem sabe a religião da sua própria mulher. Que convivência poderia haver
entre um judeu que iria para o templo para adorar a Deus e a mulher ia fazer o quê? Ia para outro lugar. A história de Israel, ela registra vários exemplos de consequências nefastas do casamento misto. Um dos personagens mais conhecidos, e sempre só se fala bem dele, porque ele teve uma parte da sua vida que foi um espetáculo, foi uma maravilha. Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Aquele homem que construiu o grande templo em Jerusalém. Mas a vaidade, a presunção acabou por dominar o seu coração. E ele se deixou contaminar, principalmente por causa dos casamentos com mulheres pagãs que ele teve. A Bíblia diz que elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Imagine o absurdo. A consequência do seu pecado no reino alcançou o seu próprio filho Reoboão, e com isso as 10 tribos do norte do povo de Israel ficaram separadas e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. Mais tarde nós temos lá, ainda logo a seguir, logo depois, Acabe, rei de Israel. Acabe não era só um homem perverso, mas era um homem que abandonou o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, sendo rei de Israel, casou-se com Jezabel, uma Sidônia, princesa terrível e diabólica. Essa mulher fortaleceu o culto a Baal em Israel, ela perseguiu os profetas de Deus, mas teve uma morte terrível também. Mas as consequências do casamento misto sempre são gravíssimas em prejudicar a obra de Deus. Então se pergunta ao longo da história sobre a sobrevivência do povo judeu até o dia de hoje. Existem judeus até os dias de hoje, porque embora espalhados por quase todos os países do mundo, eles procuram manter-se fiel a algumas tradições e são ortodoxos quanto à doutrina da Torá, e eles então não se misturaram com os povos e passaram a viver no meio dos povos assim, conservando-se sempre separados, porque entendiam que eles deveriam obedecer à orientação dada por Deus na lei mosaica, na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo. Mas nem todo judeu aprendeu a obedecer a Deus dessa forma. Por isso, até hoje, a preservação do povo judeu é considerado um milagre. Mesmo tendo enfrentado as grandes perseguições sofridas durante séculos em muitos países, porque quando Israel se espalhou no mundo todo e perdeu a sua terra, eles ficaram como as nações da terra se tornaram como sepulcros vazios. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Sepulcros vazios. Por quê? Porque esse povo, de certa forma, foi sepultado na sua vida espiritual, na sua vida econômica, na sua vida nacional. Ficaram sem identidade, sem nacionalidade, sem Deus, sem nada, em suas vidas espalhados pelo mundo inteiro. E hoje a gente entende que a preservação do povo judeu é um verdadeiro milagre. Quando Deus resolveu agir, lá na profecia do livro do profeta Ezequiel, Ezequiel tem uma visão de um vale cheio de ossos. Esse vale representa o mundo inteiro. E os ossos sequíssimos são as pessoas do povo judeu espalhado que morreram ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Mas Deus prometeu trazer o povo de volta à sua terra.
Para que isso acontecesse, então foi necessário que o Espírito de Deus soprasse naquele vale, e ao soprar o seu vento de vida e força, aqueles ossos se começaram cada osso a ligar-se ao seu próprio osso, ao seu próprio esqueleto. Não houve mistura, não houve erro algum, pelo contrário, quando estava um exército completo e grande constituído. Foi aquilo que nós conhecemos, por exemplo, na história de Israel moderna. Na história de Israel moderna. Esse exército existe, mas ainda está faltando algo especial que só vai acontecer depois da grande tribulação. Depois da grande tribulação. Mas até lá, Israel levantou-se e todas aquelas, e cada parte que juntou-se, cada osso ao seu osso, e os seus nervos, e a pele, e a carne, todos esses elementos que se constituem de fato na vida de Israel, nas estruturas sociais, estruturas econômicas, estruturas políticas de Israel, até que em 1947 ou 48, o que acontece? Israel é outra vez declarado uma nação, porque o povo começou a voltar para a sua terra, e ao voltar para a sua terra, lá está Israel esperando a vinda do Messias. E seja um certo, o Messias vai voltar. O Messias vai voltar. E quando o Messias voltar, muita coisa vai acontecer. Só que na volta do Messias, eu e você, que somos igreja, não estaremos aqui. Aqueles pregadores que vivem pregando a igreja entrando na grande tribulação e conhecendo o anticristo, que fiquem por aqui. Porque nós, que conhecemos a palavra de Deus, não podemos pensar assim. A igreja não estará por aqui, não estará aqui, ela será arrebatada. Então o Senhor vai agir com Israel. E então o grande milagre final daquele vale de ossos secos vai acontecer. É quando o Espírito vem sobre aqueles esqueletos e lhes dá nova vida, nova força e um despertamento e uma conversão nacional de todo o povo de Israel. Isso prova. A sobrevivência do povo judeu é na verdade, um grande milagre até hoje. E o será porque Deus começou com Abraão e vai cumprir a sua palavra. E quando ele voltar a este mundo para interferir no poder do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo, ele vai instalar o reino milenar. E a igreja estará com o Senhor na glória. A nossa Jerusalém não será Jerusalém terrestre. A nossa Jerusalém será Jerusalém celestial. Mas nós veremos as vitórias do Senhor naquele período. Por isso é que o Senhor sempre teve o cuidado de preservar a não mistura. Não mistura. Na igreja é a mesma coisa, o sentimento é o mesmo. Nós não fazemos discriminação de pessoas, de preto, branco, vermelho ou amarelo, de nação ou coisa semelhante. Mas todos sabemos que quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, não há diferença entre um crente brasileiro e um africano, entre um africano e um sueco, entre um sueco e um russo, ou coisa semelhante, porque todos seremos um só povo, para termos um só Senhor sobre todas as coisas. E é isto que importa para todos nós. Amém? Por isso é que, trazendo este assunto do casamento misto para a realidade doutrinária da igreja hoje, é bom que se diga que a igreja também não concorda e não pode concordar com o casamento misto dos crentes. Existem muitas igrejas evangélicas que um camarada é um pagão que serve a outro Deus, que não tem nada. A moça ou o rapaz se engraça com uma pessoa do outro lado e resolve se casar achando que é perfeitamente viável e aceitável e que até podem viver na igreja assim, sem problema nenhum.
Isto não é verdade. Isto não é verdade. Porque quando um moço deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, ele se une à sua mulher para serem uma só carne, para terem um só pensamento. É por isso que eu quando faço casamentos, eu sempre digo que amar significa andar na mesma direção. Não pode um ir para um lado e o outro ir para o outro lado. Isso é casamento misto. E casamento misto não satisfaz plenamente os desígnios de Deus para o casamento. Por isso é muito importante de que, para que haja uma perfeita união entre os cônjuges, no dia a dia da vida cotidiana na igreja, é necessário que a alma e o espírito e também o corpo estejam unidos no casamento. Deus abençoe a todos. Aprenda a esperar em Deus. Aprenda a depender dEle. Aprenda a fazer com que isto seja uma bênção para a sua vida. Um conselho aos jovens. Se você quer se casar e deseja se casar, é um direito seu e é bom isto para a sua vida. Porém, não esqueça de uma coisa. Não queira que Deus traga uma moça pelos cabelos e lhe dê: essa aqui é a moça que eu escolhi para você. São casos raros e especiais em que Deus é capaz de fazer assim. Porque Ele deu o livre-arbítrio a mim e a você para escolhermos as coisas. Um moço tem que usar o seu livre-arbítrio com bom senso, com temor de Deus, para a escolha daquela com quem ele quer casar-se. E então isto terá a bênção de Deus. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a saber escolher, a saber depender de Deus para a sua vida social e para ter um casamento no temor do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.